Convido-os agora a se colocar em pé e peço para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu vou tomar a liberdade de pedir um socorro aqui quanto ao ventilador. Se alguém puder nos ajudar nesse sentido, vou ficar muito grato. Evangelho de Lucas, a partir do verso 26. Obrigado, eu não disse o capítulo, é o capítulo 1, a partir do verso 26. Obrigado, irmã Ana. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 até o 38, diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isto, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos falar com Deus. Pai bendito, agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Agradecemos pelo teu povo aqui reunido e agradecemos a Deus por essa época comemorativa, onde nós consideramos o privilégio, a bênção, o presente que o Senhor nos deu por meio do nascimento de Cristo Jesus. Obrigado por essa dádiva tão preciosa. Seja conosco agora, diante da tua palavra, fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, falar sobre o significado excelso do Natal. O significado sublime, o significado grande que é o Natal. E eu queria pensar na ótica de Lucas. Então, são dois os evangelistas que falam sobre o Natal, Mateus e Lucas. E havemos de convir que quando nós contemplamos algo, cada um de nós acaba sendo impactado por um aspecto daquilo que contemplamos. Então, talvez você vá ao Rio de Janeiro e tem o Pão de Açúcar, o Corcovado, e de repente você fica encantado com o morro, enquanto que outros ficam encantados com as praias. Ambos estão encantados com o Rio de Janeiro, mas cada um observando uma ótica diferente. Bom, talvez Mateus e Lucas, ambos encantados com o nascimento de Cristo, perceberam óticas diferentes. Mateus fala do nascimento de Cristo a partir de José. Então, lá em Mateus, o anjo fala com José. Lucas fala do nascimento de Cristo na ótica de Maria. Então, aqui é uma outra situação onde o anjo fala diretamente com Maria. O que é que eu gostaria de pensar? Lucas, quando vai escrever, ele dá uma atenção especial aos desprezados,
aqueles que seriam socialmente desprezados são as pessoas a quem Lucas dá uma atenção especial. Tanto é que tem histórias que só Lucas conta e mais ninguém. Veja, quando Jesus estava na casa de um fariseu, entra uma mulher pecadora, se ajoelha aos pés de Jesus, lava os seus pés e começa a beijá-los. Aí o fariseu pensa no coração: se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. E onde Jesus então fala: olha, sabe por que essa mulher está fazendo isso? Porque ela tem dimensão do perdão que foi concedido a ela. Ela sabe que foi grandemente perdoada, por isso que ela está imensamente grata. Você, fariseu, você não tem dimensão do perdão que foi trazido a você, por isso que você não tem gratidão nenhuma. Só quem fala isso é Lucas. Mateus não fala, Marcos não fala, João não fala. Por que isso? Porque Lucas quer dar uma atenção especial àqueles que seriam socialmente desprezados. A parábola do bom samaritano. Só quem fala na parábola do bom samaritano é Lucas. Mateus, Marcos, João não citam. A parábola do filho pródigo. Aquele filho que pela lei deveria ser apedrejado, porque a lei disse que o filho que desonrasse o pai deveria ser apedrejado. Só que o filho pródigo, que socialmente seria desprezado, foi grandemente recebido pelo pai. E só quem cita isso é Lucas, porque Lucas procura dar uma atenção àqueles que seriam socialmente desprezados. Sem querer me alongar nessa introdução, mas lembrem da parábola do fariseu e do publicano, onde os dois sobem ao monte e os dois começam a orar. O fariseu se engrandecendo diante de Deus: não sou como os demais homens, não mato, não roubo, dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo várias vezes na semana. Enquanto que o publicano nem para o alto não olhava, apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus fala que o publicano sim, desceu para casa sendo aceito por Deus. Só quem cita essa situação é Lucas. Por que isso, meus irmãos? E é essa ótica que eu gostaria que nós tivéssemos no início da reflexão que teremos. Porque Lucas procura alcançar aqueles que seriam socialmente desprezados. Último exemplo. Na cruz, onde Jesus está perto de morrer. Mateus, Marcos e João falam que realmente Jesus foi crucificado com 2 outros salteadores. Só que a única coisa que Mateus, Marcos e João falam é que ele foi crucificado com 2 outros salteadores. Só que Lucas, ele procura dar atenção àqueles que seriam socialmente desprezados. E ele fala que um dos salteadores, ali naquela cruz, ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Lucas procura enfatizar que na última hora o salteador foi morto? Desculpem, na última hora o salteador foi salvo? Porque Lucas procura dar uma atenção àqueles que socialmente seriam desprezados. E tendo em mente a visão básica de Lucas, eu gostaria de trazer a primeira lição, o primeiro significado excelso do Natal, que é a suprema manifestação de graça. A primeira coisa que Lucas vai procurar nos mostrar acerca do nascimento de Cristo é quão grande graça Deus manifestou com Cristo vindo ao mundo. Observe, por favor, o texto. Volte mais uma vez para o versículo 26. Versículo 26 disse: do 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lembra que quando vão dizer que Jesus veio de Nazaré, Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma aldeia socialmente desprezada. E na suprema manifestação de graça, um dos anjos principais de Deus, porque Gabriel só é citado em referência a Jesus. Esse anjo principal de Deus é mandado do céu
àquela cidade que ninguém iria por prazer. Se você quisesse fazer uma viagem, você iria para qualquer lugar. Você iria para Ilhéus, você iria para Porto Seguro, você iria para Itacaré, você iria para Salvador. Para o Guigó passear você não iria. Quem mora no Guigó me perdoe. Nazaré seria a Guigó da época. Era um local onde ninguém iria a passeio. Só que está um ilustre do céu visitando aquela cidade desprezada, aquela aldeiazinha, de onde as pessoas diziam: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas não apenas isso, continue lendo. Há uma virgem desposada de certo homem, um anônimo. A gente sabe que é José, só que José era apenas um carpinteiro, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com essa expressão que a gente não para pensar no impacto que ela trouxe sobre Maria. O texto fala que Maria, ao ouvir isso, ela ficou perturbada. Ela não entendeu o que aquilo significava. Por qual razão? Lembra-se, Nazaré, uma cidade, uma aldeiazinha desprezada. Na cultura daquela época, a mulher, ela era socialmente desprezada. Sabe como é que funcionava? O marido andava à frente e a mulher tinha que andar atrás. E isso a mulher casada, que estava um grau a mais do que a mulher solteira. Então, alguém falar com uma mulher era algo inusitado, porque a mulher não tinha atenção. Entre os fariseus, havia uma oração onde eles agradeciam por duas coisas: uma por não ser gentil e outra por não ter nascido mulher. Então, realmente, era alguém que socialmente não receberia atenção. Só que está um ilustre do céu, vindo àquela aldeiazinha desprezada, chegando a uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher solteira. E ele olha para aquela adolescente, conceito que nós temos hoje. Naquela época não existia o conceito, mas existia a idade, devia ter uns 15, 16 anos, e diz assim: alegra-te, favorecida. No latim, sabe o que quer dizer? Ave Maria. Que nós temos uma certa resistência com essa expressão, porque nós não temos Maria como alguém a quem cultuamos. Mas o texto está dizendo que realmente Maria foi uma mulher grandemente favorecida. Então nós não cultuamos Maria, mas precisamos reconhecer que Maria recebeu uma graça que, olha, tremenda. Ela foi o instrumento de Deus para que Cristo viesse ao mundo. E isso me mostra o quanto que o Natal é uma tremenda expressão de graça. Deus adentrou a este mundo para manifestar um cuidado, uma atenção especial àqueles que seriam, por todos, desfavorecidos. E, meus irmãos, isso daqui deve nos levar a pensar o seguinte: se Maria teve uma grande graça, porque ela foi o canal pelo qual Cristo veio ao mundo, que graça maior não temos nós, que em Cristo temos o canal pelo qual vamos ao mundo de Deus. Em Maria, canal para que Cristo viesse ao mundo dos pecadores. Em Cristo, temos o canal para que nós possamos ir ao mundo de Deus, adentrar a presença de Deus, viver a eternidade junto com Deus. Em primeiro lugar, tremenda manifestação de graça. E é isso que Lucas vai procurar mostrar em todo o seu livro. Por isso que eu havia dito sobre aquela mulher pecadora, assentada, ajoelhada aos pés de Jesus, onde o fariseu só a recebeu porque não podia dizer não. O jantar é um evento público. Mas enquanto que o fariseu estava com o coração fechado por aquela mulher na sua casa, Jesus estava com o coração aberto, porque aquela mulher iria entrar na casa de Jesus. Manifestação de graça. E a Bíblia vai nos levar a considerar que essa graça vai além.
Essa graça transborda. Aquele filho pródigo que deveria ser apedrejado conforme a lei da época, aquele filho pródigo, ele é totalmente restituído à posição que ele tinha antes. Estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Isso tudo por quê? Porque Deus manifestou graça suprema com Cristo vindo a este mundo. Pensemos mais uma vez, um homem que a vida inteira foi um malfeitor. A Bíblia fala salteador, e eu insisto em dizer isso. Nós queremos dizer que era o bom ladrão, mas cometemos dois erros. Primeiro, não existe bom ladrão. Se for bom, não é ladrão, e se for ladrão, não é bom. Agora, o erro principal é dizer que ele era ladrão, já que a Bíblia não fala que era. Nós dizemos ladrão porque dos crimes é um dos menores, mas talvez ele fosse um latrocida. Não apenas roubava, matava para roubar. Talvez ele tivesse cometido crimes na área sexual. Talvez fosse um estuprador. Talvez fosse um assassino porque tão somente gosta de matar. O fato é que era uma pessoa terrível. E essa pessoa que viveu uma vida terrível, quando chega na hora da morte, olha para Jesus e fala: lembra-te de mim. Jesus olha para aquele homem, conhecendo todos os pecados daquele homem, enquanto que nós apenas conjecturamos. Uns dizem que era ladrão, eu estou falando da possibilidade de latrocida, de assassino. Enquanto nós apenas conjecturamos quais eram os pecados daquele homem, Cristo, que conhecia todos, Cristo olha para aquele homem e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que isso, meus irmãos? Entendamos que Cristo ter vindo a este mundo manifestou a suprema graça de Deus. E não é demais enfatizarmos isso, pelo contrário, é necessário que enfatizemos. Porque o grande diferencial da fé cristã, o grande diferencial da fé que nós professamos ante todas as religiões do mundo, é porque a fé cristã é a única que fala de graça. Hinduísmo, xamanismo, budismo, maometismo, judaísmo, espiritismo, seja o que for, todos eles vão falar de mérito e demérito. Todos eles vão falar de recompensa pelo seu esforço ou de castigo pelos seus erros. Mas o cristianismo não. O cristianismo fala da manifestação de graça independente dos seus méritos e mesmo apesar dos seus deméritos. E, meus irmãos, nós precisamos não apenas proclamar isso, nós precisamos manifestar isso. Essa suprema manifestação de graça que Deus trouxe a este mundo a partir de Cristo, precisamos manifestar por Cristo àqueles que nos cercam. Graça no casamento. Quantas vezes nós lidamos com o nosso cônjuge a partir do mérito e demérito? Assisti um episódio de um programa uma vez, onde o cônjuge foi comprar um presente para o outro. E na hora de comprar o presente, ligou para o cônjuge, e a depender como o cônjuge o tratasse, ele compraria um presente melhor ou pior. Percebe o que é mérito ou demérito? Já imaginou se Deus fosse lidar conosco a depender de como nós o servimos? Aquele ali ora muito, aquele ali conhece bem da Bíblia, aquele ali ele realmente é comprometido com o serviço, aquele ali é um dizimista fiel. Esses todos eu vou abençoar de uma maneira diferente. Não, aquele ali não ora tanto quanto eu gostaria que orasse, perdeu a bênção. Aquele ali já é crente há tanto tempo e nunca leu o Novo Testamento todo, perdeu a bênção. Aquele ali, ele até que contribui, mas eu estou fazendo o cálculo aqui e parece que ele está faltando em muito de suas contribuições. Aquele ali eu não vou abençoar de jeito nenhum. Já imaginou se o Senhor fosse assim conosco? Pelo contrário, meus irmãos. E quando nós entendemos isso, nós não lemos a Bíblia para Deus nos abençoar, nós lemos porque Ele já nos abençoou. Quando nós entendemos a graça, nós não oramos para que Deus nos abençoe, nós oramos por ter prazer nesse Deus que já nos abençoou. Quando nós entendemos a graça, nós não contribuímos para comprar bênção do Senhor,
Nós contribuímos por entender que isso já é uma permissão graciosa de Deus em contribuir com a obra dele. Suprema manifestação de graça. Mas sem querer ser demais desse ponto, eu gostaria apenas de mostrar um detalhe que Lucas enfatiza. Você está no capítulo 1? Observa o início. No início, versículo 3, ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas está escrevendo uma carta a um personagem, e ele se refere a esse personagem diante de um termo, excelentíssimo. Meus irmãos, peguem a linha de pensamento de Lucas. Ele quer escrever sobre os desprezados. Ele quer mostrar o quanto que os desprezados foram valorizados por Deus. Mas para quem que ele escreve? A uma pessoa que ele chama de excelentíssima. É uma expressão que parece dar a entender que Teófilo, ele tinha um alto cargo no Império Romano. Então, quando você se refere a um juiz, você não fala meritíssimo? Quando você vai falar com o presidente, a expressão não seria excelência? Quando ele se refere a Teófilo como excelentíssimo, é porque no Império Romano, Teófilo deveria ter um alto cargo. Devia ser uma pessoa de destaque. E o que Lucas quer dizer para o excelentíssimo? Olha, você, socialmente falando, está aqui. E porque socialmente falando está aqui, todo mundo te trata cheio de dedos. Mas eu quero que você entenda que Deus que está acima de você, Ele não vai tratar com você a partir do seu status social. Não vai tratar com você a partir do seu grau acadêmico. Não vai tratar com você a partir da conta bancária que você tem. Deus vai tratar com a pessoa a partir da indignidade dela. E só reconhecendo o quanto que você é indigno, é que a graça do Senhor realmente vai te alcançar e vai mudar a sua realidade. Então, excelentíssimo Teófilo, olha como é que Deus trata aqueles que são desprezados. Olha como é que Deus trata aqueles na sua indignidade. Como é que você vai querer estar diante de Deus, excelentíssimo Teófilo? Como o excelentíssimo ou como o miserável pecador? Meu irmão, entendendo isso, como é que eu quero que Deus me trate? Como é que eu quero lidar na minha relação com Deus? Como alguém cheio de méritos? Como alguém que já é crente há mais de 20 anos? Como alguém que fez seminário? Como alguém que fez isso, que fez aquilo? Oh Deus, trata comigo a partir da sua misericórdia e da sua graça, que não leva em conta a minha indignidade. Manifesta essa graça comigo, assim como tu manifestaste para com Maria, aquela anônima numa aldeia desprezada. Manifesta essa graça comigo, como tu manifestaste com aquela mulher pecadora, socialmente desprezada, mas valorizada por Cristo. Manifesta a tua graça comigo, como tu manifestaste na parábola do filho pródigo, aquele que merecia ser apedrejado, foi restaurado na sua posição de honra. Manifesta a graça comigo, como tu manifestaste para com aquele ladrão na cruz. Alguém digno de morte, eu sou alguém digno de morte, porque eu sou pecador. Mas a quem o Senhor olhou nos olhos e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, em primeiro lugar, o significado excesso do Natal na percepção de Lucas é que o Natal manifesta a suprema graça de Deus. Essa graça nos alcançou. E que a partir de nós essa graça também chegue a outros. E porque nós somos alcançados pela graça, que nós possamos viver uma vida cristã baseados na graça. Baseados naquela força interna que nos constrange a amar mais e mais o Senhor, a nos envolver mais e mais com as coisas do Senhor. O que é o cristianismo segundo a Bíblia? Não é aquela coerção religiosa, é aquela devoção espiritual por o Cristo que nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Segundo lugar, Natal, a manifestação do impossível. Quando o anjo fala para Maria que ela iria engravidar, Maria faz um questionamento, e é um questionamento real. Observe, por favor, versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria está trazendo um questionamento real. Olha, você está dizendo que eu sou cheio de graça, você está dizendo que vai nascer um bebê a partir de mim, e parece que a colocação feita não era uma coisa do daqui a um tempo, depois que você se casar, depois que você terminar a faculdade, depois que você tiver casa própria, porque não é assim que nós planejamos ter filhos? Então, nós planejamos dessa forma. O anjo deu a entender a Maria que seria uma coisa a curto prazo, seria uma coisa para ali. Olha, Maria, eu vou sair daqui, a partir do momento que eu sair daqui, você já estará grávida. E Maria fala: como será isso? Olha, realmente eu estou prometida em casamento, só que essa promessa de casamento é algo de médio e longo prazo, é um casamento para daqui a um ano e meio. Aí o anjo olha para ela, e o anjo fala: olha, o Espírito Santo vai te cobrir, e você vai engravidar sem ter tido relação com homem algum. Eu vi uma vez um pastor sendo questionado acerca disso. Então estava numa época de Natal e houve um tipo de debate onde chamaram diversos grupos diversos líderes religiosos, e entre eles um pastor. E perguntaram para o pastor: olha, você realmente acredita que uma mulher virgem engravidou? Aí o pastor falou: olha, você precisa entender toda a cosmovisão que nós temos na fé evangélica. A nossa cosmovisão é que existe um Deus todo-poderoso, que com apenas uma palavra criou céus e criou terra. E quando você percebe que a nossa fé se baseia no fato de que há o Deus todo-poderoso que com uma só palavra cria céus e terra, você começa a crer que realmente esse Deus intervém na sua criação e Ele manifesta maravilhas. E você começa a entender que quando a Bíblia fala que o Mar Vermelho se abriu, é porque antes disso já havia revelado um Deus que com apenas uma palavra criou céus e terra. E você começa a perceber que quando a Bíblia fala que caiu o pão do céu durante 40 anos, de forma que as pessoas foram alimentadas no deserto, você vai perceber que é porque antes disso já havia falado do Deus Todo-Poderoso, que com uma palavra criou céus e terra. E eu gostei da colocação desse pastor, porque mostrou que a nossa fé cristã não é uma fé ingênua, é uma fé plenamente embasada, porque quando você conhece o início, o desenrolar e o fim, você fala: puxa, essa percepção é uma percepção que realmente se sustenta. Agora Maria, ela questiona. E veja, se nós pararmos para questionar um pouco, nós vamos entender. Vamos fazer de conta que na época existisse o conceito de clonagem? Vamos fazer de conta que naquela época a ciência já fosse de tal forma evoluída que já existisse a clonagem? E ela dissesse: olha, anjo, nem se fosse um clone, nem se fizerem um clone de mim, dá para acontecer isso. Sabe por quê, anjo? Porque a minha constituição cromossômica é de XX. Então nem um clone meu poderia ser homem, porque mulher é XX. E para fazer um clone precisa ser XY. Então dá para fazer de um homem um clone de outro homem, mas não dá para fazer de uma mulher o clone de um homem. Percebem que a dificuldade transcende ao fato dela ser virgem? Então não é apenas que ela iria engravidar sem ter tido relações sexuais, é que ela não engravidaria de uma mulher. Constituição cromossômica XX, ela precisaria engravidar de um homem. Constituição cromossômica XY. Então uma dificuldade que hoje, mesmo com a evolução científica da clonagem, não daria para fazer.
é onde o anjo fala: olha, você realmente está lidando com uma dificuldade natural a você, que é limitada. Só que o Espírito Santo é quem vai operar isso. E é importante você entender também o seguinte: sabe a sua prima Isabel? É aquela que todo mundo fala, a coroa que ficou para a titia? Casada já há tantos anos e nunca foi mãe? Sabe aquela que é socialmente desprezada? Porque naquela cultura uma mulher que não engravida é uma fracassada? Então sabe aquela mulher? Já com mais de 60? Ela já está grávida. Aquela que as pessoas diziam que era estéril, agora está grávida. Percebe que é isso que o anjo fala para ela? E meus irmãos, vamos tentar entender a dificuldade. Hoje, com toda a ciência que nós temos, com toda a medicina, nós sabemos que uma mulher ter a sua primeira gravidez depois dos 30 é considerado gravidez de risco. E ainda que seja a segunda ou a terceira, se for depois dos 40, já é considerado gravidez de risco. Ela teve a sua primeira gravidez depois dos 60. Aquela que era estéril. E o que eu gostaria que nós entendêssemos é que os impossíveis se tornam reais a partir de Cristo. O fato de Cristo ter vindo ao mundo fez cair por terra qualquer impossível. A virgem engravidou de um homem. Nasceu não uma menina, nasceu um menino. E aquela que era estéril, com mais de 60 anos, engravidou. Gestou bem. O menino nasceu com saúde e aquela mãe idosa permaneceu viva. O Natal é tornar o impossível real. E por que é importante nós assimilarmos isso? Porque todos nós temos algumas realidades aqui. De repente você lida com a seguinte dificuldade: você tem o seu filho que é totalmente rebelde. E você fala: puxa, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Ele cresceu no Evangelho. Cresceu no Evangelho, ouviu tudo que podia ouvir, e hoje não quer saber do Senhor, eu não sei o que eu faço. Esse parece que não se converte mais nunca. Minha irmã, lembra que o Natal é a manifestação do impossível. Se aquela virgem pôde engravidar, seu filho pode se converter. De repente você tem aqui um esposo ou uma esposa que tem um coração duro, que é o Nabal, segundo a Bíblia, ou é a mulher tola, segundo Provérbios. E você fala: puxa, eu não sei mais o que eu faço para ter um bom casamento. Eu acho que não tem mais jeito. Meu irmão, minha irmã, se lembre, Natal é a manifestação do impossível. Se aquela virgem pôde engravidar, seu casamento pode ser restaurado. E de repente você contempla realidades outras que podem parecer fáceis, podem parecer difíceis, e você fica imaginando que é no seu esforço, e porque você não tem força, não vai acontecer. Confia. Natal mostra que Deus realiza o impossível. Vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, é que encheu meu coração. Com muita alegria eu quero compartilhar isso. Espero que abençoe você pelo menos 10% do que me abençoou. Meu filho estuda na escola militar. E as pessoas falam que a escola militar é rígida. Eu não acho. Eu acho que é porque as outras escolas que estão muito soltas. Agora, realmente, pode ser que lá tenha alguns exageros. E meu filho na escola militar, aconteceu que chegou o final do ano e ele começou a orar pelo que todo adolescente ora: passar de ano. E aconteceu de ter ido para a recuperação, não por desleixo dele, porque o menino procurou estudar, a gente acompanhou isso. E aí o resultado ia sair na terça-feira agora. A gente foi, ele confiante que ia passar de ano, e o resultado foi que o menino perdeu de ano. Aí estava fazendo visita, esperando ele me ligar para me dar uma boa notícia, e quando deu 4 horas ele não me ligou, e eu falei: puxa. Cheguei em casa, aquele rosto de cemitério. Aí meu filho: ô pai, quero conversar com o senhor. Eu já imaginei a resposta, entrei no quarto, fiquei ali com a minha esposa um pouquinho. Aí ele entrou chorando: olha, eu perdi de ano, pai. E meus irmãos, não é fácil. Para mim mesmo, não é. Eu falei para o meu filho: olha, filho é filho quando passa em medicina.
E filho continua sendo filho quando perde de ano. Mas a gente vai pensar, puxa, todo um ano investido. E eu fiquei ali incomodado com aquilo. Tentei passar para ele segurança, não sei se eu consegui. À noite, não consegui dormir. Acordei mais de 5 vezes à noite. E aí, na quarta de manhã, eu comecei a orar. Falei, puxa, Deus, o que está acontecendo? Senhor. E clamando a Deus. Aí eu liguei para a escola. Falei com a coordenadora. Falei, o que está acontecendo? O menino se esforçou tanto. A coordenadora falou, olha, pai, o dia de revisão era ontem. Passou, perdeu. Não fez a revisão ontem, perdeu. Eu falei, olha, eu não quero forçar nenhuma situação na escola, mas eu só queria entender. E eu fui e falei, olha, tem um homônimo dele na sala. Tem outro menino com o mesmo nome. Será que não teve um mal-entendido? Ela falou, pai, daqui a pouco eu te ligo. Fiquei esperando em oração, e olha, gente, é oração mesmo, é ajoelhar, botar o rosto no chão, é orar mesmo. E ali, orando, daqui a pouco ela ligou e falou, pai, você pode vir aqui na escola em 20 minutos? Eu falei, em 10 eu estou aí. Fui lá na escola, fiquei sentado esperando, eles lá reunidos, várias situações de final de ano, né? Daqui a pouco a coordenadora e o capitão escola militar me chamaram na sala deles e conversaram comigo, falaram, olha pai, a escola não terminou as atividades dela ainda, tá os funcionários todos trabalhando, você está vendo aí, né? E o fato é o seguinte, é que até o dia 10 a gente teria condições de rever tudo. Mas foi bom que o senhor veio aqui hoje, que já deu para a gente rever isso agora. Realmente houve um mal-entendido, seu filho passou de ano. Meus irmãos, eu creio que a grande questão não foi mal-entendido da escola, não. Foi confiar no Deus que faz impossíveis. Meu irmão, não estou dizendo que você vai orar e tudo o que aconteceu Deus vai mudar, não estou dizendo isso. Não estou falando que você vai orar e as coisas vão cair do céu, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, confie no Deus que manifesta impossíveis. Nós temos um Deus real ou não temos? Meus irmãos, o Natal não foi uma virgem engravidar, não foi isso o Natal? Ou foi apenas o nascimento de uma personagem histórica que impactou a sua época? Jesus é mais do que um personagem histórico que impactou a sua época. Jesus é o Deus encarnado, ele nasceu de uma virgem. Isso quer dizer que Deus faz impossíveis. Deus fez o impossível na minha vida. Eu que estava no império das trevas, eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu que estava perdido, eu fui achado. Deus fez impossíveis na minha vida. Meu irmão, confia nos impossíveis de Deus na sua vida. Confia que Deus age em prol do seu povo. E confiando nisso, aprendamos a colocar joelho no chão, colocar o rosto na terra, se quebrantar como os servos do Senhor faziam no passado. A Bíblia não fala daquelas pessoas com o rosto no pó, clamando ao Senhor. E a Bíblia não fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Meu irmão, confia nisso e busque esse Deus, se derrame diante desse Deus. Coloque todas as suas necessidades diante desse Deus. E é claro, aprendamos a dizer, Senhor, não o que eu quero, e sim o que Tu queres, que seja feita a Tua vontade. Mas Deus, já que o Senhor é um Deus tão bom, já que o Senhor tem tanta graça, Senhor, é possível, Tu podes se agradar em fazer isso pelo Teu Filho? Aprende a clamar, meu irmão. Se você já sabe, continue clamando. O que o Natal é? Significado supremo, graça de Deus manifesta. O impossível passa a acontecer. E eu tenho visto impossíveis. Tenho visto alcoólatras sendo libertos. Tenho visto toxicômanos sendo libertos. Tenho visto homossexuais sendo libertos desse pecado. Tenho visto casamentos destruídos sendo restaurados. Tenho visto corações endurecidos sendo quebrantados. Confiemos nisso, meus irmãos. Indo adiante, eu não quero me alongar demais. Terceiro ponto. Natal, a revelação do Filho de Deus, é o verso 31, onde ele diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é Jesus? O Filho do Altíssimo. Eu reli recentemente
o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sudha Singh. Meus irmãos, é um livro tremendo. Eu reli recentemente, eu incentivo. Quem nunca leu, leia. Quem já leu, releia. É muito tocante a maneira como o Senhor agiu na vida daquele homem. E ele narra uma de suas experiências. Ele narra que, evangelizando naquela região do Tibete, ele era indiano e descalço, ele saiu evangelizando aquela região, e ele chegou aí no Tibete. E Tibete são várias etnias, várias culturas, e tem aquelas pessoas que são os poderosos da região. E ele foi falar que esse Deus, que é desconhecido lá, esse Deus amou tanto que chegou a enviar o filho dele para salvar o pecador. E um dos poderosos daquela região, ele falou: olha, eu não entendo esse Deus seu. Aí ele falou: por quê? É porque eu tenho poder aqui na minha região. E quando eu quero que alguma coisa aconteça, eu não vou fazer não. Eu dou uma palavra e os outros fazem. Já que o seu Deus é tão poderoso, por que ele precisou vir a esse mundo? Por que ele não deu uma palavra e o homem foi salvo? Você conseguiria responder isso? Eu gostei da maneira como ele colocou. Ele, vivendo ali, ele foi pescar com aquele homem. E o homem tinha um filhinho pequeno. Aí ele pegou um bonequinho e colocou a roupa do filho daquele homem. E ali no barco, ele criou uma situação onde o boneco, sem que o homem soubesse que era um boneco, caísse na água. E quando o homem viu, entendendo que era o filho dele que caiu na água, aquele homem imediatamente se jogou do barco e caiu na água para pegar o menino, que era o boneco, mas ele não sabia. Aí quando trouxe, que passou o susto, o apóstolo dos pés sangrentos, o Sudha Singh, falou: olha, quando você achou que era seu menino que estava na água, por que você não deu uma palavra e um dos seus servos foi lá para buscar o menino para você? Aí ele falou: porque eu amo meu filho. É por isso que Deus veio a esse mundo. É porque Ele ama você. Meus irmãos, o fato do Filho de Deus ter vindo a esse mundo, isso significa, o Natal quer dizer que Deus nos ama de tal forma que Ele se entrega por nós, não apenas manifestando o poder da sua palavra, isso Ele manifesta, mas também manifestando a profundidade do seu amor por meio de Cristo Jesus. Não é isso o Natal? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso o Natal. É a suprema expressão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu irmão, coloca seu nome nesse verso. Porque Deus amou João de tal maneira, coloca seu nome. Porque Deus amou Sara de tal maneira, coloca seu nome nesse verso. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que eu não perecesse, mas para que eu, ao crer, tivesse a vida eterna. É isso o Natal, é o fato de que Deus me ama. E compreendendo isso, compreendendo a grandeza do amor de Deus, nós precisamos ter uma relação com Deus baseada em segurança. Não é o fato de eu ser bonzinho, é o fato de que Deus me ama. Não é o fato de eu ser melhor ou ser pior, é o fato de que Deus me ama. E eu encerro entendendo que muitos precisam estar com seus familiares agora. Eu encerro dizendo uma última coisa. Qual é a reação natural? Aliás, a reação espiritual, não é natural não, é de Deus no coração da gente. Qual é a reação espiritual quando nós entendemos isso? A dimensão da graça, do poder, do amor de Deus que acontece no Natal. Olha o que Maria fala, versículo 38. Versículo 38 diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Vamos entender isso, meus irmãos? Quando o anjo chega até Maria
e fala: olha, você é cheia de graça, olha, Deus está manifestando uma graça com você que ninguém outro Ele manifestou. E essa graça implica em entender que o poder de Deus virá sobre você e vai acontecer o impossível na tua vida. E isso é porque Deus manifesta amor por meio do seu Filho, que nascerá a partir de você. Quando Maria entende isso, ela tem uma atitude que me ensina o que é total submissão, total obediência, total cumplicidade, não sei se a expressão é válida, total autoentrega à vontade do Senhor. Quando ela fala: olha, se cumpre em mim, sabe o que ela está dizendo? Eu engravidando sendo solteira e estando prometida em casamento, eu serei vista como adúltera, porque o próprio José, ele ficou assim: puxa, como é que ela engravidou se a gente está noivo e a gente nunca teve nada? O próprio José ficou imaginando que de repente ela tivesse dado um passo errado. Então, meus irmãos, quando ela fala cumpra-se em mim, ela estava se dispondo a pagar um preço alto, a ser mal vista. Ela não sabia qual seria a reação de José. José chegou a pensar em ir embora, e isso porque José era justo. Porque José poderia pegá-la, levar ante os juízes daquela região e dizer: olha, ela adulterou, e ela seria então apedrejada. Percebe que ao dizer assim, cumpra-se em mim a tua vontade, Maria está dando um passo de fé e obediência. Maria está anulando o seu eu para submeter-se ao Senhor. Talvez ela tivesse diversos outros planos, com certeza ela tinha, mas ela está renunciando a todos os planos para que o Deus que manifesta a graça, o Deus de todo poder, o Deus de supremo amor, para que esse Deus fosse obedecido na sua vida, ela se submete, ela se voluntaria, ela se entrega. E aqui, meus irmãos, eu queria encerrar pensando nisso. Maria teve essa atitude e se torna exemplo para mim. Quando eu entendo a graça de Deus, como é que eu posso continuar resistindo a esse Deus tão gracioso? Quando eu entendo o tremendo poder de Deus, como é que eu posso duvidar desse Deus que é tão poderoso? Quando eu entendo o tremendo amor de Deus, como é que eu posso não me entregar, não me submeter, não me dedicar totalmente a que os planos, a vontade de Deus se cumpra na minha vida? Para pensar. Contemplando isso, tomemos a atitude de Maria. Digamos ao Senhor: olha, Deus, eu não sei como é que vai ser amanhã, não sei como é que vai ser depois, mas eu sei de uma coisa: cumpra-se a tua vontade na minha vida. Cumpra-se os teus planos na minha vida. E cumpra-se, não é porque o Senhor é poderoso e tudo que o Senhor tem que fazer, o Senhor vai fazer mesmo. Não é só por causa disso. Cumpra-se, porque eu voluntariamente estou me submetendo à tua vontade, ao teu mandado, ao teu chamar. Cumpra-se, Senhor, a tua vontade em minha vida. Meus irmãos, isso é o Natal. A suprema graça, o supremo poder, o supremo amor e a total entrega daqueles que são alcançados por esse Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar agora encerrando. Após a minha oração com o pós-lúdio, o culto estará encerrado. Estaremos à saída para cumprimentar a todos. Pai bendito, queremos te dar graça e glória por esse Deus tão bondoso, por esse Deus tão grande, por esse Deus tão amoroso que tu és, Pai. Senhor, nós, quando contemplamos isso, Pai, nós ficamos radiantes nos teus feitos, nós ficamos radiantes pelo teu agir, nós ficamos radiantes pelo teu cuidado, Senhor. Ó Pai, toda a graça, toda a glória sejam dadas ao teu nome. Senhor, louvado sejas, ó Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu estou aqui agradecendo ao Senhor e pedindo a tua misericórdia sobre nossas vidas. Continua cuidando do teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.